É fato que das 2 semanas que nós ficamos, e sempre tem acontecido isso, das 3 semanas que ficamos, geralmente até a segunda semana vai tudo bem, mas na terceira semana nós já queremos nossa casa, já queremos nossa igreja, já queremos o nosso povo, nossos discipulados, e voltamos aí para um segundo semestre com tudo, para a glória de Deus. Obrigado a todos pelas orações. Ir para a rodovia depois do que aconteceu ali na Sexta-feira Santa, para quem sabe da história, enquanto não passou a curva bendita da Serra do Cadeado, a Cristiane não respirou, né? Confiamos em Deus. Eu falei, amor, você não quer tirar uma foto para a gente mostrar para os filhos? Passamos bem devagarinho, estava em obras lá ainda. Aí a Cris, eu não quero tirar foto, eu quero sair logo daqui. Mas Deus é muito bom conosco. Viagem tranquila, para a glória de Deus, né? Vou pedir para que você abra sua Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 4, verso 10. É impressionante, queridos, quando nós temos a oportunidade de sair da nossa casa, do nosso meio, dali de onde nós convivemos diariamente, e pude participar de alguns cultos na nossa sede, pude participar de cultos em outras congregações da Aliança Cristã, e pude também em uma célula da outra igreja a qual eu fiz parte durante 13 anos. Fui a célula de um pastor que foi muito chegado nosso, foram nossos discípulos, e é impressionante, queridos, algo que não é novidade para ninguém. Deus está bradando com a sua igreja nos últimos dias dessa igreja na terra. Pude perceber, principalmente quando visitamos a célula da outra igreja. A mensagem é a mesma, só muda o texto. Acompanhamos mensagens que foram ministradas aqui, abençoadoras, e nada mais pode nos tirar o foco e a certeza de que Jesus está às portas. Eu creio nisso. E vamos continuar trabalhando como se isso fosse no próximo minuto. Somos perfeitos? De forma alguma. E é disso que nós vamos falar hoje. 1ª Epístola de João, capítulo 4, verso 10, diz assim: assim, nisto consiste o amor. Repita comigo, amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vou ler novamente. Assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado por tudo que temos recebido de Ti. Obrigado pelo amor. Obrigado, Senhor, pela provisão, pela paz que temos recebido do Senhor. Obrigado porque Tu és nosso Pai. E como um pai se compadece do filho, se preocupa com o filho, o Senhor tem agido assim conosco e nós temos sentido isso. Dá com que nessa noite nós possamos sair daqui mais convictos do que já chegamos. É fato que já chegamos convictos aqui de que o Senhor nos ama, mas que através da explanação da Tua palavra, essa realidade seja potencializada dentro de cada coração aqui. Repreendemos todo espírito de contenda, de bagunça, de confusão. Tudo aquilo que não procede do Senhor não tem liberdade nesse auditório, nem na casa de quem está assistindo agora. Dê a paz que excede o entendimento humano, e que o único espírito que tem liberdade aqui é o Espírito Santo. Os outros espíritos estão todos amarrados, feridos de morte, diante do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Essa é a nossa confissão e aquilo que cremos nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Título da mensagem, a qual ela nasceu em meu coração, estou tendo a oportunidade de compartilhar pela primeira vez. Ela nasceu aqui em um culto de quarta-feira.
Ela nasceu aqui, num culto de quarta-feira, onde o irmão Adriano, como sempre, ferramenta na mão de Deus, nos abençoou com uma palavra. E nessa palavra dizia de Pedro e de João a comparação entre dois tipos de amor. E aquilo me abençoou de uma forma tal que eu fiquei ruminando aquilo, eu fiquei mastigando aquilo, eu fiquei procurando viver aquilo. E duas mensagens que nós compartilhamos em Campo Grande, que foram ministradas na sede, lá da Aliança Cristã, caminhavam, rondavam e rumavam pelo mesmo caminho daquilo que queimava no meu coração. Então nós entendemos que o Senhor quer falar algo conosco, comigo. Quer falar com a sua igreja. Quer nos abençoar. Obrigado, querido. Quer nos abençoar com tudo aquilo que temos recebido. E como foi orado aqui, potencialize. Então o título dessa mensagem é: o amor não é algo. O amor é alguém. Você pode olhar para o seu lado dizendo: o amor não é algo. Fala para essa pessoa: o amor não é algo. O amor é alguém. Nós crescemos dentro do Evangelho, Escola Bíblica Dominical, alguns aqui, escutando que o amor é uma decisão, o amor não é um sentimento, e é uma verdade. Mas nessa noite nós queremos ir mais além, onde à luz das Escrituras, que o Senhor nos abençoe, e os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para vermos, além de tudo, que o amor não é algo, o amor é alguém. Já sabemos que esse alguém é Jesus Cristo. Mas olha, amor esse que, desde que a humanidade se entende por humanidade, ela tenta se explicar. O homem tenta explicar o amor de toda e qualquer forma. Do amor do cinema, ao amor dos clássicos, das peças, Romeu e Julieta, onde o amor de dois jovens rompe com tudo, do amor das novelas, até do amor corrompido dos filmes, onde, às vezes, inconscientemente, nós estamos torcendo pelo mocinho, simplesmente para que ele se separe e fique com aquela maluca que ele conheceu em uma viagem, talvez, e quando nós vemos, nós estamos torcendo. Já percebeu isso? O cidadão é noivo, não lembro nem o nome do filme, às vezes algumas coisas ficam na nossa cabeça. O cidadão é noivo, e a noiva é uma goteira, e ele viaja a trabalho com uma outra fotógrafa, e o avião cai, e ali eles ficam, e são bem agitados os dois, tem um pouco de comédia, e quando nós vemos, nós já estamos torcendo, no nosso subconsciente, para que aquele noivado que ele deixou lá na cidade grande, vá por água abaixo e ele fica com aquela maluca só porque ela é a atriz principal do filme. O amor, ele vai caminhando pela humanidade e vai acontecendo essas coisas. Jesus disse que no final dos tempos, ali no seu sermão profético, do fim dos tempos, disse que a iniquidade no mundo ia aumentar muito, a ponto do amor de muitos se esfriar. E é o que está acontecendo. A pandemia nos trouxe uma relativização do amor, onde quando ficamos algum tempo, pelo menos isso acontece comigo, fui na minha cidade agora, às vezes você vai em alguns lugares e você vê só um conhecido e você fica com vergonha de perguntar da conhecida, da esposa ou do filho, porque você não sabe se a pandemia levou. E aí o que acontece? É um amor que foi rompido de uma forma abrupta e você tomou café com aquela pessoa. Eu que me mudei de lá, de repente, há 2 anos e meio atrás, e foi o último café que eu tomaria com aquela pessoa. E aí, a aceleração do mundo faz com que esse amor, nós encaixotemos ele e deixemos ali, porque é a vida que segue. Afinal, foi a pessoa que morreu nesse ditado? Nós continuamos vivos e precisamos correr atrás do prejuízo. Acontece isso. Aí vem os poetas falando de amor,
um amor que precisa ser recíproco, um amor que necessita, que é carente, um amor que necessita ser recebido para que ele possa também ser pago. E nessa tarde ali, debruçando, fui pesquisar algumas coisas, e eu trouxe aqui algo que me chamou a atenção. Quantos já ouviram falar de amor platônico? Que é aquele amor que é um desejo. Platão viveu 4, 5 séculos antes de Cristo. Então, por isso que eu disse, desde que a humanidade ela tenta definir o amor. E Platão, considerado um homem sábio à sua época, fundou uma escola de filosofia, definiu o amor como eros. Nós já ouvimos falar, vamos falar dos 3 amores hoje. Definiu o amor como eros, que é um amor que é um desejo. Daí então, da palavra eros, do grego surge erótico, erotização e várias outras palavras nesse sentido. O amor eros é um amor onde a pessoa sente uma atração e um desejo, mas é impressionante como geralmente isso torna-se um desejo por aquilo que nós não temos. Já percebeu? Geralmente nós somos eternos inconformados. De repente eu, Emerson, me pego assim. Gostei daquele carro e consegui comprar aquele carro. Depois que você compra o carro, você começa a ver que aquele carro tem um carro que tem outro item que pode ser melhor, e você nunca está feliz com aquilo. É a erotização das coisas. Quando falamos em erotização, nós estamos falando somente do eros, do erótico. Estamos falando de um amor efêmero, de um amor que desvanece a qualquer momento. Então Platão, ele cria isso e as pessoas passam a viver isso. Por isso que o amor, na atração íntima, fala de querer, de desejar. Aí um aluno dele, alguns anos depois, que ficou famoso também, chamado Aristóteles, definiu outro amor. Ele falou, pera lá, meu mestre conseguiu definir o amor dessa forma, mas eu acho que é diferente. Eu entendi que o amor é filéu. Eu entendo que o amor é filéu, é um amor fraternal. Eu não vou precisar perseguir. Eu não vou precisar ter um desejo. Porque é fato que aquilo que nós temos desejo, que se torna muito... Corremos atrás, geralmente isso acontece com a paixão. Nós tendemos a depois deixar de lado. Então, Aristóteles, ele pensa e repensa como pensador que era, e define amor com a palavra grega chamada filéu. Filos. É um amor fraternal. É um amor onde ele não é tão cego, ele é mais realista. Ele sai, então, daquilo que é platônico, daquilo que às vezes eu nem vou alcançar. Afinal de contas, muitos de nós, na nossa época, quem tem 40, 50 aqui, 60 ou mais, como era fácil nós nos apaixonarmos pela nossa professora. A professora do primário, do prezinho. É um amor platônico. É um amor que você viu naquela pessoa alguém que marcou você. E quando eu passei o ano do primário, eu chorei porque eu nunca mais ia ver a professora Ana Maria Fernandes Moreira, que foi a minha primeira professora. Amor platônico. Mas o discípulo, então, Aristóteles, ele fala, não, vamos abandonar o amor platônico, vamos definir o amor como filéu, que é uma coisa mais real. É um amor por reciprocidade. Você gosta daquilo que você tem, você gosta, então, na realidade, eu vou me conformar com a realidade. Você me faz feliz, eu te faço feliz. Isso é o amor filéu. Estou definindo aqui bem raso, até porque eu não sou professor de filosofia. Gostamos um pouco, porque Cristo nos ensinou muita coisa através desse tipo de homem. E é interessante que Jesus Cristo, ele vem então e ele quebra todos os paradigmas. Não foi Cristo que inventou o amor ágape. Primeiro eu falei do amor eros, repita comigo eros. Depois falamos do amor filéu, repita comigo filéu.
E você já deve ter ouvido do amor ágape, que é o amor a qual Jesus se referiu. Por quê? Porque Jesus, ele sabia realmente o que era o amor. E ele então traz ao homem, quando ele usava a palavra amor na sua língua original, ele não usava eros, não usava filéu, ele usava a palavra ágape. Nas nossas Bíblias normais, em português, vai estar amor ali para ambas as situações. Porém, quando nós vamos no original, nós vamos ler alguns textos que ora amor aponta para eros, ora amor aponta para filéu, e outra hora o amor aponta para ágape. E todas as vezes que nós vemos Jesus falando desse amor do Pai para conosco, ele vai se referir, tanto Jesus quanto Paulo e todos os grandes pensadores e escritores da Bíblia, dos seus mais de 40 autores, nesses 1.500 anos de Bíblia sendo escrita. Então nós vamos ver que Jesus, ele dá a maior explanação e a maior dimensão do amor, que é amar nem tudo que você deseja. Afinal de contas, o amor eros é aquilo que eu desejo na outra pessoa. Se eu caso com a minha esposa por causa dos atributos físicos dela, por causa talvez de um busto grande, de uma cintura fina, tal, mais lá para frente, depois de 4 filhos, 5 filhos, a tendência é que esse corpo acabe. Se eu me apaixonei por aquilo, se eu amei aquilo, é logo que o meu amor vai acabar pela minha esposa. Então Jesus, ele define, então, quebrando o eros do Platão, quebrando o filéu de Aristóteles, ele define, então, esse amor do Pai para conosco como amar nem tudo que você deseja. Também aponta para amar qualquer um, de qualquer forma. Se o amor recíproco que foi inventado pelo homem, definido pelo homem, Jesus define de outra forma. Ele define como algo que não precisa reciprocidade. Eu vou amar porque eu tenho que amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único por nós. Romanos vai dizer que quando nós não estávamos nem aí para Deus, no seu capítulo 5, livre tradução do pastor Emerson, quando nós não estávamos nem aí para Jesus, ele já se importava conosco. Então nós vamos observar que, quando Jesus define o amor como ágape, ele está dizendo e mostrando que o mais importante é o que sente a pessoa que é amada. Quantos de nós estamos cegamente apaixonados e amando nossa esposa de tempo em tempo? E você quer mais é que ela seja feliz. Se esse sapato de R$120 vai fazê-la mais feliz do que um sapato de R$400, essa é a nossa oração, né? Então eu vou dar esse de R$120 para que ela fique mais feliz ainda. Afinal de contas, não importa o que eu tenho no bolso. O que importa é como ela vai se sentir com isso. O meu pai, no próximo dia 12 de agosto, fará 3 anos que meu pai foi morar com Deus. Meu pai era um exemplo de que o que importava era o que ele gostava. Ontem eu estava atualizando as fotos do celular e achei a foto de um dos últimos aniversários dele. Meu pai, se você oferecesse um perfume de R$400, uma camisa de R$1.000, e uma costela assada no bafo, ele queria a costela. E, na realidade, tornou-se, nos últimos anos, o presente de aniversário do nosso pai. Lógico que a gente brincava, né? Dávamos perfumes, camisas, mas a costela dele não podia faltar. Então, mais importante do que uma camisa de R$500 do shopping, para o meu pai, era uma costela que não ficava R$100. Então, o amor que nós tentávamos demonstrar para o meu pai era um amor onde a importância não valia, mas o que valia era como ele se sentia com aquilo que ele ganhava. Jesus vai exemplificar o amor ágape também, da seguinte maneira:
que a pessoa que é amada passe a ser perseguida pelo que ama. A Bíblia vai deixar isso claro em Oséias, capítulo 11, verso 4, quando o profeta recebe de Deus a seguinte palavra: eu conduzi Israel com laços de bondade e com grande amor. Israel foi amada por Deus de uma forma tal que Ele os trouxe com laços de amor. Não importa o que vocês façam, eu amo vocês e eu vou trazer vocês com cordas de amor para o meu lado. E eu vou te inclinar, eu vou me dobrar e eu vou te dar aquilo que você quer. Talvez você pense assim nessa introdução: onde nós vamos chegar nessa noite? Jesus chamou isso de o próximo. Quando perguntaram para Jesus quem era o próximo, ele contou a parábola do bom samaritano. Não tinha nada para oferecer. Aquele que estava moribundo, ferido na estrada, não podia pagar. E o bom samaritano, depois de ter passado várias pessoas por ele, o levita, o sacerdote, o bom samaritano fez para o próximo aquilo que Jesus entendia como um amor ágape. Quando nós lemos o texto que está em suas mãos aí, de 1 João, capítulo 4, verso 10, nós estamos lendo o que escreveu um homem que esteve com Jesus face a face. Ele afirmava com todas as letras que sabia que Jesus amava ele. João, que era o discípulo que foi ministrado aqui pelo irmão Adriano, da Sabrina, o discípulo a quem Jesus amava. Como pode alguém se intitular o discípulo a quem Jesus amava? Não parece um pouco de petulância? Não parece um pouco de prepotência? E eu estava pesquisando e várias vezes ele fala isso. Na ceia, quando Jesus fala que um há de trair, Pedro está meio longe, ele olha para o Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. Não precisa abrir. Vai dizer que ele, e o discípulo a quem Jesus amava, Pedro olhou para ele e falou: pergunta para o mestre quem vai trair. Então, João, ele tinha muita convicção de que Deus o amava, de que Jesus o amava. João escreve essas palavras porque ele foi testemunha ocular de tudo que Jesus fez. Inclusive quando ele estava no discipulado com Pedro. Volte a sua Bíblia aí, algumas páginas, e veja 1 João 1:1. Nas férias, eu fui desafiado pelo Espírito Santo a ler a primeira epístola de João várias vezes. Eu acabava de ler os 5 capítulos e voltava e começava a ler o primeiro novamente. E nós vamos achando pérolas. Olha João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e que os nossos olhos contemplamos, e que as nossas mãos palparam a respeito da palavra da vida. Olha o nome da nossa igreja. A vida se manifestou a nós e vimos dela e testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que você está querendo dizer com isso? Versículo 3, nós estamos lendo de alguém que viu, ouviu, tocou
E ele escreveu para que eu e você pudéssemos, na noite de hoje, ter o nosso entendimento ampliado mais ainda do que já é, mais abençoado do que já somos e fomos, e continuaremos a ser. Então ele está dizendo assim: eu estou escrevendo porque eu estive com ele. Nós estivemos com ele. Agora, atente para mim algo aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 31, lá nos Evangelhos. Então, no verso 31, nós vamos ver que, escrito assim: então Jesus lhes revelou: ainda nessa noite, todos vocês me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. 32, todavia, depois de ressuscitar, seguirei diante de vós rumo a Galiléia. 33, respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais lhe abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda nessa noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Olhe para cá. Falamos de João, o discípulo que em nenhum momento falou uma frase dessa. Mas ele falou que ele sabia que Jesus o amava. E aqui nós vemos o oposto. Pedro dizendo: chefe, livre tradução do Emerson, sem permissões para heresia. Chefe, pode acontecer o que aconteceu, eu estou contigo e não abro. Porque, em outras palavras, foi isso que Pedro disse. Então nós vemos aqui alguém extremamente acelerado, já sabemos o que aconteceu aqui. Vemos aqui Pedro colocando a força e toda o seu entendimento no amor que ele sentia por Jesus. Pedro estava errado? De forma alguma, porque nós também agimos assim por impulso. Pedro disse: ainda que seja motivo de escândalo, eu não vou abandonar o Senhor. Jesus diz: você vai me negar, Pedro. Pedro diz: de forma alguma, se for necessário até morrer, eu vou morrer pelo Senhor. E todo mundo sabe que Pedro negou naquela mesma noite. 3 vezes ele nega. Todas as vezes, e vamos aqui aplicar esse culto, todas as vezes que nós confiarmos mais em nosso amor para com Deus do que o amor de Deus para conosco, é certo que nós vamos dar com os burros na água. Mas por que, Emerson? Por causa da introdução que nós fizemos, que nos lembra muito bem. Pedro não era filósofo. Pedro era um pescador. Pedro não era nem letrado. Mas a cultura do mundo que tentava definir o amor, Pedro ainda não tinha noção exata do amor ágape que Jesus estava derramando sobre toda a humanidade no período que ele esteve na terra. Voltamos para o texto base. Não que nós tenhamos amado a Deus, 1 João 4,10, mas em que Ele nos amou. Portanto, que nessa noite esse amor ágape, ele seja revelado a nós de uma forma tal que nós possamos sair daqui com o nosso temor
aumentado. Que nós possamos sair daqui com o nosso entendimento elevado. Então eu não amo o meu carro. Meu carro pode fundir o motor e me fazer passar a maior das raivas. Talvez nós somos levados a fazer juras de amor pelo nosso discipulador, pelo nosso pastor, pela nossa igreja, até o momento em que isso venha a não cooperar mais comigo, então eu deixarei de amar. Que nós possamos não depositar todas as nossas forças nesse amor que nós fomos ministrados por filmes, fomos ministrados por poesias, fomos ministrados por filósofos, fomos ministrados na sala de aula. Não. O nosso objetivo nessa noite aqui é que nós possamos ser constrangidos com esse amor que Deus derramou na humanidade na cruz do Calvário. Porque é isso que tem que fazer com que nós... Mas pastor, isso daí está me dando então autonomia, está me dando liberalidade para pecar? Não, pelo contrário, vai me deixar constrangido. Vai me deixar cada dia mais. É constrangida a palavra, eu não consigo achar outra nesse momento. Porque se a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, logo Ele está me vendo a todo momento. Ontem à tarde na viagem, pensa nos 4 crentes dentro do carro. Eu, a Cris, o João e a minha sogra que está ali. Alguns que não apresentamos para a maioria, minha sogra veio passar umas férias conosco. Minha sogra é linda, eu fui lá, antes de casar com a Cris, eu fui, olhei a sogra, que eu não sou bobo nem nada, falei, né, já sei onde vai dar. Então, a filha é linda e a sogra também, né? E pensa nos 4 crentes que veio passando vontade, porque, gente, viemos por Prudente e pegamos algumas rodovias aqui no interior do Paraná, é milho para tudo quanto é lado. E a vontade que dá de parar o carro e começar a fazer assim, só quebrar espiga e colocar. Aí começamos. E passamos um rapaz num carro chique no último. Ele não só pegava o milho, mas ele também descascava. A sogra olhou e falou, olha lá, Hermes, ele ainda descasca. Eu falei, e nós estamos com temor até de parar, porque amanhã eu prego. E aí? Pensa. Nós não roubamos, porque tem outro nome? Aí a sogra, né? Emerson, não tem outro nome, né? Eu falar, não tem, sogra, é roubo. É roubo. E o mais feio é se o dono pega. Né? Mas o pior, eu falei, pensa na cena, irmã. Conversando, e todo mundo rindo no carro, né? Conversando de lá aqui, que nem ligamos o rádio. Pensa, 4 crentes. O João dormiu. Acordou, dormiu, a hora que entrou no carro, acordou, almoçamos dentro do carro, com o carro em movimento. O João almoçou e falou, agora eu vou dormir de novo, chega mais rápido. Esperto ele, né? Eu não posso dormir, senão chega mais rápido no céu, que eu estou dirigindo. E aí eu falei, pensa, sogra, na cena. Eu estou pregando lá na Palavra da Vida amanhã, eu já tinha noção, né, do texto que seria. Aí levanta a irmã do coque e diz, assim diz o Senhor, que cena. Tu falas de amar, mas não amou o dono do milho. Olha que interessante. Mas olha como eu estou falando que isso está saber que Jesus me ama, não me dá liberdade para pecar. Sabe por quê? Nós não roubamos o milho na rodovia porque é crime roubar milho. Nós não roubamos porque é pecado. Me constrange. Merece um glória a Deus isso? Eu não soco a minha esposa, porque senão a Lei Maria da Penha vai me pegar e aí eu vou ficar com medida protetiva. Primeiro que ela não merece, e segundo, porque é pecado. Eu não falo mal dos meus irmãos, não porque é feio, mas é porque é pecado. Percebe como eu saber o tanto que Jesus me ama precisa me constranger?
Precisa saber que a hora que eu estou ali, talvez no milho, outros na gaveta do caixa da empresa, outros na loja lá, olhou, é só uma peça íntima aqui, ninguém está vendo, joga dentro da bolsa. Aqui ninguém faz isso, mas eu estou dizendo o que é nós entendermos que saber, ter a convicção de que Ele me ama, não me dá liberdade mais de pecar. Não me deixa mais sair de onde eu estou, que é um lugar de bênção. Aconteça o que acontecer. O amor que Ele tem por mim é incondicional. E eu quero tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir retribuir. Não vou. Pastor, me prova que eu não vou conseguir retribuir. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 21, verso 15. Estamos caminhando para o final. Jesus sabia que Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus, como é ciente de tudo, os atributos de Deus estão em Jesus, então a onisciência faz parte dos atributos de Jesus. Então, o mesmo João que disse, não que nós tenhamos o amado, mas que Ele nos amou. O mesmo João agora vai narrar o momento da reconciliação de Jesus com esse discípulo que colocou e depositou toda a sua fé, toda a sua força em um amor que ele tinha para com Deus, para com Jesus, que talvez fosse um amor filéu. E nós vamos falar desse amor filéu agora. Olha que interessante, João 21, 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou, então, cuida dos meus cordeiros. Para remir o tempo, eu quero que você preste atenção em algo. No original, vai dizer que após tomarem o de jejum, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ágape? Lá no original está assim. Olha que interessante. E sabe o que aconteceu? Respondeu Pedro, ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Não é para dar um nó na cabeça de ninguém, nem a aula de teologia. É só para que nós possamos entender o quanto esse Jesus nos ama. Ele perguntou para Pedro: você me ágape? Ágape é aquele amor incondicional, aquele amor que é quem não interessa o que eu vou receber, o que interessa é que eu quero dar. É aquele amor que Jesus já tinha ido para a cruz. É aquele amor de João 3,16. É aquele amor que o que importa é que o outro sente. Eles não estavam, lembre-se, eles não estavam conversando na nossa língua portuguesa. Percebe como esse texto é importante para nós hoje? E aí o próximo, 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me ágape? Novamente. Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. O amor fraternal. O amor que você tem alguma coisa para dar em troca. Então eu te dou, depois eu recebo, depois você recebe. O texto continua. Então Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Olha o 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João. Só que agora aqui, olhe para mim.
Jesus não perguntou do amor ágape aqui. No texto original, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me filéu? Jesus fez a pergunta no mesmo nível que Pedro estava tentando responder. O que eu entendo com isso? Jesus não perguntou mais ágape, ele perguntou filéu. Não é porque ele queria descer a régua. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 5, que por um justo, talvez alguém ousasse entregar o seu próprio filho, mas Deus entregou por um ímpio. Deus amou o mundo com amor ágape de tal maneira que ninguém jamais vai conseguir fazer isso. Eu não sei se eu entregaria um filho meu para ser crucificado. Agora eu quero que você se imagine no lugar de Deus. Não, mas eu vou entregar o meu filho para ser crucificado por conta do meu pai e da minha mãe, que eu amo muito. A Bíblia diz, em Romanos 5, talvez por alguém que ama muito, poderia entregar. Mas e por alguém que não ama? O amor de Deus nos constrange. O apóstolo Paulo vai falar aos Filipenses. Porque sabemos que um morreu por todos. Então aqui eu vejo o Evangelho vivo em nossa frente, porque ele sabia que esse amor incondicional de que Deus nos amou primeiro, foi demonstrado na cruz do Calvário. Por isso que o título dessa mensagem nessa noite é: o amor não é algo, o amor é alguém. E esse alguém precisa estar dentro de nós todos os dias. Porque se eu souber, se eu tiver firme convicção de que esse amor não é algo, ele é alguém, nada mais me magoa. Porque eu não vou esperar mais nada do ser humano. Eu não espero mais nada do meu pastor. Eu não espero mais nada da minha esposa. Eu não espero mais nada do meu patrão. Eu não espero mais nada do meu salário. Eu não me espero mais nada do Lula, do Bolsonaro ou de ninguém. Eu espero de Deus. Sabe por quê? Porque Ele me amou. Eu preciso sair daqui com uma firme convicção, porque esse amor me traz sensação de pertencimento. O que você tem que sair daqui é certo de que Ele te trouxe com cordas de amor, Ele me amarrou, Ele me buscou quando eu não valia nada, eu, Emerson. E aí, dessa forma, eu vou tentar imitá-lo, porque o apóstolo Paulo vai falar: no demais, irmãos, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que ele tentava imitar a Cristo. Imitar quer dizer que nunca será igual. Mas nós podemos tentar imitar a cada dia o que Jesus faria agora. Acabei de ser humilhado, o que Jesus faria agora? Acabei de ser roubado no comércio, o que Jesus faria agora? É tentar imitá-lo a todo momento. Acabei de ser frustrado, o que Jesus faria? Fui frustrado em Campo Grande. Eu, Emerson, em duas situações. Duas situações eu tive que me encontrar com o meu passado. Estou dando um testemunho. E tive que me encontrar com o meu passado. Em uma, amei a pessoa. A pessoa foi recíproca. Na segunda situação, amei a pessoa me hostilizou. Foi hostil comigo. Parecia que não tinha ninguém na frente. Como eu sou humano, qual foi a tendência? Fiquei alegre porque fiz um papel de cristão? Ou fiquei triste porque o que fizeram comigo eu não gostei? Quem acerta? Eu falei que eu não tenho dificuldade de confessar pecado. Todo mundo aqui sabe disso.
Quem faz aula de EMAC aqui sabe. Eu falo as mazelas mesmo. Pastor, o senhor se expõe. Não, eu sou humano e graças a Deus eu estou em construção todos os dias. O bonitão aqui, em vez de ter ficado feliz, porque foi na mesma semana com 2 dias de diferença. O bonitão aqui ficou um pouquinho dodóizinho. Porque eu fui, me humilhei para alguém e essa pessoa continuou sendo hostil comigo. Mas, graças a Deus e por sua misericórdia, que nós temos o Espírito Santo. E eu perguntei para o Espírito Santo, mas eu fiquei triste. Por que isso? Ele não poderia ter agido diferente? O Espírito Santo me consolou dizendo, você fez a sua parte. A partir de agora é com ele e comigo. Então, o que Jesus... Então, esse amor, ele me constrangeu ao ponto de eu chegar em um desafeto ministerial e abraçá-lo. Sabe por quê? Porque eu sei que ele me ama. Eu sei que Jesus me ama. Então, eu não posso pagar na mesma moeda. Eu preciso morrer todos os dias. Enquanto eu estou falando, caminhando para o final, eu quero chamar o ministério de altar e que você abra, enquanto isso, em Colossenses 3,14. Ou então eu vou pedir para o povo, os nossos irmãos ali da... Não precisa abrir não, eles vão projetar aqui. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Quando eu meditava sobre esse texto, meus irmãos, eu fiz questão de ir no original. Lá na Bíblia de Estudo. E aquele amor ali está escrito ágape. Acima de tudo, no entanto, revestivos. Sabe o que é se revestir? O que é se vestir? Se vestir é colocar roupa. É se vestir. Se revestir é colocar novamente a roupa. Que roupa? Revestivos do amor. Seja revestido. Seja abraçado pela sua roupa. Do amor. Que é o elo. Na tradução de João Ferreira de Almeida, quem tiver com ela, depois você vai achar. O amor é o vínculo da perfeição. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que o amor não é algo. O amor é alguém. O elo, imagina uma corrente com 3 gomos. O gomo da direita da corrente e o gomo da esquerda. O gomo do meio é o elo que liga o gomo da direita ao gomo da esquerda. O elo da perfeição, o que liga eu e você, não pode mais ser um sentimento. É uma pessoa. O que liga o elo da esquerda, eu, e o elo da direita, Deus, não pode mais ser algo, um sentimento, um amor efêmero, que logo vai embora. Tem que ser um elo chamado amor. Esse amor é Jesus. Está aqui o irmão Pedro e a sua esposa. O que une eles, entre eles, se eu quiser tirar uma foto e colocar um desenho, eu posso colocar de Jesus Cristo de Nazaré entre os dois. Porque logo ele ama Jesus, então ele vai amar a esposa. Logo ela ama Jesus e ela vai amá-lo. O objetivo desse culto, dessa mensagem hoje é só uma. É nós sairmos daqui constrangidos hoje. Encharcados. Derramados. Por esse amor que não é ágape, que não é filéu. Mas, que não é eros, que não é filéu, mas que é ágape. Que ele é incondicional. Então, eu não cometo mais
crimes. Não porque eu tenho medo do Código Penal. Eu não cometo mais nenhum crime. Até mesmo o milho que estava lindo. E a gente passava ali, tinha uns que estavam até com o cabelo da boneca assim, você via que o cabelo da boneca estava meio gordo assim do milho. Mas a gente não faz mais porque é pecado. E eu sei que os olhos deles estão me vendo. Estão me vendo no meu quarto. Estão vendo meu computador. Estão vendo o que eu acesso. Estão vendo as minhas contas. Estão vendo a empresa. Estão vendo lá as ferramentas, as coisas da empresa que qualquer um pega. Ah, está sobrando esse alicate aqui, eu vou levar lá para casa, está fazendo falta. A gente não faz, não é nem porque a câmera da empresa pode pegar, eu já não faço mais porque é pecado. E aí eu perco o desejo de pecar quando eu sou inundado por esse amor. E eu quero estar com quem ama, eu quero viver em comunidade. Eu quero procurar regar isso todos os dias. Como foi falado pela irmã Elisângela, nos leve a um nível onde nós não tenhamos mais pressa de sair da tua presença. Ela disse isso durante o louvor. Porque eu tenho convicção de que Ele me ama. E se Ele me ama, eu tenho convicção disso, eu tenho convicção do pertencimento. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é meu pastor, eu sei quem é minha casa, eu sei onde é minha igreja, eu sei que eu tenho discipulador, eu sei que eu tenho célula, eu sei que eu tenho para quem congregar, eu sei que eu tenho para quem conversar, eu sei, eu preciso, e nada mais vai me tirar o foco. Até mesmo quando eu fui pedir perdão, quando eu fui abraçar em uma demonstração de amor e eu fui hostilizado. Estou falando do Emerson. Não é porque nós somos pastores que nós quase voamos. Nós estamos todos os dias em trabalho. Todos os dias. Hoje eu preciso ser mais crente do que ontem. E amanhã eu preciso ser mais crente do que hoje. E quando eu disse isso, eu compartilhei no culto de domingo passado, quando eu preguei lá em Campo Grande. Eu dei esse mesmo testemunho. E ao terminar o culto, eu fiz a seguinte pergunta para o auditório: Monique, por favor, projeta Colossenses 3:1, esse mesmo capítulo, mais o verso 1, 2 e 3. Portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nos objetivos e nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. 3. Pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou levantando minha mão. Eu quero que você se levante, por favor. O que o Espírito Santo quer é derramar um amor aqui, nesse momento, como Ele tem derramado, de forma que nós sejamos constrangidos. Precisamos ser constrangidos com esse amor.
Monique, versículo 4, por favor. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Versículo 5. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontade mal e a ganância, que também é idolatria. 6. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7. Nelas também andaste no passado, quando ainda viviam nesses hábitos. 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. 9. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pastor, que palavreados que tem nesse texto. O amor encobre uma multidão de pecados. O amor tem que ser derramado em nós, da mesma forma que foi há 2000 anos atrás. Ele quer ser derramado hoje, naquela cruz do Calvário, com amor ágape. Nós não podemos mais confiar no nosso amor. O amor para que eu tenho com a Cris jamais será parâmetro para o amor que eu tentaria ter para com Deus. Não vou chegar, não chegarei. Por isso que ele perguntou para Pedro, pela terceira vez. Ele não colocou o amor ágape, ele colocou o filéu. Jesus baixou a régua, porque sabe que eu e você somos humanos e nós falharíamos. Talvez você tenha falhado, talvez eu falhe, talvez nós iramos, talvez nós nos decepcionamos e colocamos a culpa em Deus, em alguém ou em algo. Eu quero dizer, o amor não é algo, o amor é alguém, o amor é Jesus, e Ele está aqui hoje para encobrir tudo e dizer: eu te amo do jeito que você é. Agora imite, tente imitar, e você vai viver uma vida cristã de verdade. A estatura do varão perfeito nós não chegaremos, mas precisaremos ter a firme convicção de que esse varão perfeito nos ama, me ama e te ama, e quer derramar esse amor sobre as nossas vidas. Colossenses 3:1. Visto que fosse ressuscitado com Cristo. Versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Que possamos saber que nós morremos para o mundo, e aquele amor eros, e aquele amor filéu, não diz mais respeito a mim e a você. Se você quer morrer hoje, independente de quanto tempo de crente você tenha, enquanto o ministério de altar ministra o louvor, se você quiser vir à frente em confissão a público, porque eu já estou aqui, eu precisei morrer quando eu fui hostilizado. Eu estava no altar pregando, e o Espírito Santo me disse: você é o primeiro, Emerson, que precisa morrer, porque você foi frustrado e ficou dodói. E se nós, enquanto crentes, ficamos frustrados e ficamos dodói, é sinal de que nós não morremos ainda, é sinal de que ainda estamos vivos. E eu tenho uma novidade para você: crente vivo não entra no céu, só quem morreu. Aqui, hoje, lá no batismo, nós precisamos lembrar todos os dias que eu e você já morremos para o mundo. Esses é que vão herdar a vida eterna. O objetivo dessa palavra não é julgo, é simplesmente nos lembrarmos todos os dias que eu preciso morrer um pouquinho a cada dia. Enquanto o ministério de altar vem, se você quiser vir para frente, os pastores que estão aqui orarão por vocês. Morre hoje, perca preocupações,
Quem está morto não tem preocupação. Quem está morto não tem insônia. Quem está morto não tem mágoa. Quem está morto não tem raiva, não tem ira, não tem maledicência, não tem depravação sexual. Quem está morto morreu. Quem está morto não fica magoadinho mais.